Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja com todos. Amados irmãos, eu vos convido a abrir vossas Bíblias, se possível, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19. Vamos ler apenas o verso 19. Amém? E como sempre venho fazendo, eu peço para que os irmãos, você que é crente, você que aguarda a volta de Cristo, santifique cada dia mais a tua vida. Guardem a palavra de Deus, abandonem o pecado, procurem andar à luz da palavra do Senhor. Não vá se embaraçar com o homem, não vá perder tempo com discussões, não vá perder tempo, meus amados irmãos, em lugares onde você não encontra a palavra de Deus. Fique na presença do Senhor, ore, jejue, consagre a sua vida, porque Jesus está voltando, Jesus Cristo a qualquer momento está voltando para buscar a sua igreja. E nós não devemos estar fora desse grande chamado. Amém? Então, consagre cada dia mais as vossas vidas, porque Cristo já está com a mão na maçaneta. A qualquer momento ele está entrando para buscar a sua igreja. Pois bem, vamos para a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, diz assim: não extingais o Espírito. Amados, um simples versículo da palavra de Deus, mas com um significado muito grande, né? Não extingais o Espírito. O que significa extinguir? O que essa palavra significa? Você vai ver que o contexto, o apóstolo Paulo, ele está escreveu para a igreja de Tessalônica, e ele vai falar acerca dos tempos, das estações, né? Ele está dizendo ali que não é preciso que escrevesse sobre isso, né? Mas o que ele está falando, na verdade, é do final dos tempos. Ele vai falar do anticristo. Então, tem diversos conselhos aqui neste capítulo, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que nos chamam a atenção. Tem diversos conselhos aqui. Ele vai dizer: não desprezeis as profecias, né? Examinar e tudo. Amado, mas este versículo nos chamou a atenção. Não extingais o Espírito. O que isso significa? É abafar o Espírito Santo. É fazer desaparecer o Espírito Santo, né? Reter as ações do Espírito Santo. Porque Paulo ele vem pedir para a igreja de Tessalônica, e esta mensagem, né, que ele passa para a igreja de Tessalônica hoje tem tudo a ver com a igreja da atualidade, com a igreja a qual nós estamos inseridos. Ora, meus amados, porque sem o Espírito Santo nós não iremos a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo nós não conseguiremos a nossa salvação. Sem o Espírito Santo não há como a igreja sobreviver à grande tribulação. Sem o Espírito Santo nós não venceremos o mal, né? Extinguir o Espírito Santo quer dizer eu tirar o Espírito Santo da minha vida. E o que está acontecendo na atualidade, amados, se nós olharmos para a palavra de Deus, prestarmos atenção neste único verso, neste único versículo, nós iremos ver que tem muitas igrejas, tem muitas denominações, tem muitas lideranças que já não tem mais o Espírito Santo. Nós estamos vendo as loucuras acontecendo dentro da casa de Deus, que você fica boquiaberto. Você fica espantado com as loucuras que os homens têm inseridos, têm colocado dentro da casa de Deus. Você vai ver cultos estranhos, você vai ver pessoas vestidas como judeus, né? Você vai ver aquele talite, né, judeu, aqueles mantos. Tem uns que usam cajado, uma mistura de culto dentro da casa do Senhor. Você observa que o homem, ele quer mostrar uma santidade que não existe, uma santidade que não tem.
São falsos profetas dentro da casa de Deus, porque o Espírito Santo já não está mais trabalhando. Pessoas que tiveram a oportunidade tiveram a oportunidade de reter o Espírito Santo, mas na verdade tiraram da sua vida. Porque, amados, só há uma forma de nós retermos o Espírito Santo. O próprio Paulo ele vai escrever, e eu amo esse versículo, 1 Coríntios 3,16, que nós somos templos do Espírito Santo e ele habita em nós. Ora, se o Espírito Santo habita em nós, nós como igreja do Senhor, que o Espírito Santo foi uma promessa de Cristo, ele disse que ele iria para o Pai, mas enviaria outro Consolador. Se o Espírito Santo habita em nós, então Deus ele habita em nós. Nós somos morada de Deus. O Espírito Santo ele é Deus, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. É o Espírito Santo que prepara as nossas orações, que a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Ele que prepara nossas orações para levar até a presença do Pai. É o Espírito Santo que provoca, amados, o arrependimento de pecados. É o Espírito Santo que regenera o homem, regenera o ser humano. É o Espírito Santo que liberta das drogas, da prostituição, do pecado, do homem. Quando você alimenta o Espírito Santo, naturalmente que você se torna uma pessoa espiritual. Você vai vencer as tentações da carne. Sem o Espírito Santo não há como nós vencermos as tentações. Então Paulo, um homem espiritual, um homem que conheceu Jesus, um homem que viveu diversas experiências, ele vem pedir, não extingais o Espírito Santo. E dá uma tristeza, amados, quando nós olhamos para este versículo bíblico e nós observamos que na igreja, muitas das vezes, você não pode pregar a palavra de Deus, você não pode orar por libertação, você não pode orar por cura, porque a liderança da igreja não quer escândalos dentro da igreja. De repente alguém pode manifestar demônios, e sabe como é? Vai causar aquele escândalo, né? Irmãos, é o Espírito Santo quem liberta. A autoridade sobre a nossa vida, ela não é dada porque você é dizimista fiel, como muitos ensinam. A autoridade espiritual sobre a nossa vida não é nos concedida por causa da oferta alçada, que agora está na moda aí, né? A oferta alçada que você dá. Não é concedida porque você limpa a igreja, porque você é bom. É concedida porque o Espírito Santo está na tua vida. O Espírito Santo, ele habita em você. Por isso você tem autoridade para repreender os demônios. E quando você não permite uma oração dessa dentro da casa do Senhor, naturalmente que você está extinguindo a ação do Espírito Santo. Quando você não libera perdão, você está extinguindo a ação do Espírito Santo. Quando você faz somente aquilo que o homem deseja que você faça, você está extinguindo a ação do Espírito Santo. Ah, pastor, mas nesse caso que você está falando, né? O meu pastor, ele é ungido de Deus. Ele é ungido de Deus, se ele mandou, eu tenho que fazer. Por mais que seja errado, eu tenho que fazer. Eu falo para você aqui neste momento, não é ungido, não. Se for ungido, é ungido de Satanás, irmão. Se o pastor lhe instigar a fazer o errado, você vai fazer? Você não pode fazer, não deve fazer. Porque o ungido de Deus, quem tem o Espírito Santo, ele nos ensina a fazer o certo. O pastor, ele tem que instruir as suas ovelhas a fazer o correto. E com relação, já que falamos de ungido de Deus, né? Quem são os ungidos de Deus? Houve um pastor desse ensinando que se alguém falar mal dele, vai morrer. Não se deve falar mal do pastor, porque o pastor é ungido de Deus. Quem é ungido de Deus? Eles pegam muito aquela passagem ali onde Davi não matou Saul, né? Davi exclamou, longe de mim, né? Tocar no ungido do Senhor. Davi não tinha conhecimento, né, do que estava acontecendo, porque em 1 Samuel, no capítulo 13, Davi ainda muito jovem,
alguns dizem que ele tinha 13 anos na ocasião, ele recebe o Espírito de Deus a partir do momento que Samuel derrama o azeite sobre ele. Ele recebe o Espírito de Deus, que hoje nós conhecemos o Espírito Santo. No verso 14, o Espírito Santo ele vai sair de Saul, porque Saul tinha sido ungido por Deus. Ungido é aquele que tem o Espírito Santo. No verso 14 de 1 Samuel, capítulo 16, você vai ver que o Espírito de Deus ele sai de Saul. Portanto, Saul ele não tinha mais unção nenhuma de Deus. Não era ungido de Deus coisa nenhuma. Davi não o matou em consideração a Deus. Davi não o matou porque ele temia a Deus. Se o Senhor quiser, ele tira a vida dele. E hoje, muitos mercenários que se intitulam pastores, muitos falsos profetas, ao som ungido de Deus. Pois eu vou dar uma boa notícia para você agora, você que é crente, você que aceitou a Cristo como Salvador. Ungido de Deus, somos todos nós que aceitamos a Cristo como Salvador. Nós somos ungidos com o mesmo Espírito. A Bíblia diz que nós temos o mesmo Espírito. Então o Espírito de Deus, ele habita na nossa vida, ele habita no nosso corpo. Então nós somos ungidos do Senhor. Tem muitas pessoas morrendo aí, tem 20, 30 anos de igreja, 15, 10, chorando pelos cantos porque não receberam nenhum cargo na igreja por causa que não são batizados com o Espírito Santo. Oh, meu irmão, esses pastores precisam ler Bíblia. Eu não preciso falar línguas estranhas para me ser batizado com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13, diz que nós somos ungidos com o mesmo Espírito. Somos selados com o mesmo Espírito a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo. Então, a partir do momento que eu creio em Cristo, eu aceito a Cristo como Salvador, eu recebo o Espírito Santo. João 7,38, Jesus Cristo disse assim, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do meu ventre. Aí no 39 ele diz assim, isto falava ele do Espírito que haviam de receber, o Espírito Santo. Então quando eu creio, eu já tenho o Espírito Santo. Pastor, mas os dons, né, para expulsar demônios, aquilo que o pessoal recebeu lá em Atos 2, aquilo ali são as virtudes do Espírito. As virtudes, o poder do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Aí o Senhor vai me dar virtudes. Eu busco, eu santifico a minha vida, eu oro, eu jejuo. O Espírito Santo ele vai se manifestar. Se for ser pregador, vai ser pregador, evangelista, vai ser profeta. Né? Efésios 4,11 vai dizer que são 5 os dons: o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre, aquele que ensina. Aquele que instrui é o mestre. Então são 5 ministérios. Os dons são diversos. Os dons se manifestam quando o Espírito ele está vivo no meio da igreja. Tem pessoas que têm um dom de ornamentar a igreja. Amém, por isso é um dom que Deus dá. Tem pessoas que tocam um instrumento que é uma maravilha para a honra e a glória de Deus. Estão ali tocando seu instrumento e pessoas são libertas, são curadas pelo poder de Deus. É dom que Deus dá. Ou seja, o Espírito ele vai trabalhando conforme a vontade dele, mas ele precisa estar vivo. A chama tem que estar ardendo no coração. Nós devemos dar lugar para esse Espírito Santo. E o que nós estamos vendo nesses últimos dias é que estão extinguindo o Espírito Santo. A sua ação já é muito pequena dentro da casa de Deus, porque o homem centralizou o Evangelho no homem. O Evangelho não é mais cristocêntrico. Né? O homem agora ele se intitula o dono da igreja. Né? Os grandes eventos, os homens, né? Os donos dos grandes ministérios. Aí interessante, né, meu amado irmão, que a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia foram totalmente ignorados. Né? Aí o pastor já vai preparando o filho dele para sucedê-lo.
o filho já vai preparando o seu filho, e assim a igreja vai passando de mão para mão. Não pode sair daquela família. São os fundadores, são os donos da igreja, enquanto que a obra que pertence a Cristo, foi Cristo o fundador da igreja, não é mais direcionada pelo Espírito Santo. Irmãos, se olharmos a história desde o início, os grandes homens, eu vou citar aqui 2 homens de Deus. Moisés, ele teve 2 filhos, Moisés, Gerson e Eliezer. Mas na hora do Senhor mandar Moisés passar o cajado, que Moisés não entraria em Canaã, o Senhor fala para ele: chama Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito. Josué, ele foi preparado desde a saída do Egito. Esse homem, ele acompanhava Moisés. Deus o preparou, Moisés o instruiu. Não foi nenhum filho de Moisés que assumiu. Você vai ver que Gerson e Eliezer são poucos conhecidos. Eles ficaram ali no meio da turma dos levitas, fazendo trabalhos no templo, mas eles não exerceram função de liderança dentro da obra de Deus. Você vai ver que outro profeta também, o último juiz de Israel, um homem chamado Samuel, que todos nós conhecemos, nós que lemos a Bíblia, ele tem 2 livros, 1º e 2º Samuel, um homem muito respeitado, muito amado dentro de Israel. Foi um homem, inclusive, um profeta, o sacerdote que ungiu Davi. Ele teve 2 filhos, Joel e Ábias. Esses homens chegaram a ser juízes também em Israel, mas não tinham a mesma santidade do pai. Eles não tinham o mesmo comprometimento com a verdade como o pai. Foi desde aí que Israel pediu um rei, porque os filhos de Samuel não andaram no caminho da retidão como seu pai Samuel. Resumindo, então a obra não pode pertencer a ninguém, irmão, a obra é de Deus. Esta história que sai o pastor, deixa o seu filho, já estão preparando o neto, não pode sair da família, porque a obra, meu irmão, pelo amor de Deus, faça. O Espírito Santo, ele vai deixando nas mãos do homem. E você vê que as loucuras que estamos contemplando hoje dentro das igrejas, é a igreja preta, é a igreja vermelha, é a igreja de tudo que é cor, que nós estamos vendo aí, né? É um culto estranho dentro da casa de Deus, é gente usando cajado, é gente tocando chofar dentro da igreja, gente rodando dentro das igrejas, é gente usando cajado dentro da igreja, uns tocando chofar dentro da igreja, todo mundo querendo demonstrar que está cheio do Espírito Santo. São gritos, né? Então, uma loucura muito grande que nós estamos observando, amados, dentro da casa de Deus. Enquanto isso, o milagre sumiu. Os milagres sumiram das igrejas. Você não vê mais harmonia dentro das igrejas. Se você tem, amém, se você não tem, o problema não é meu, né? Você não vê uma liderança preocupada em visitar verdadeiramente as ovelhas. Você não vê o afago do presidente das ovelhas, que não tem nada para oferecer. Se você tem alguma coisa para oferecer, você está no altar da igreja. Você vai a teatro, não a pastor, em menos de 6 meses, você já vai estar lá no altar, porque Deus te chamou para estar lá, né? O que você vê hoje é uma exploração dentro da casa do Senhor. O que nós estamos vendo hoje é que verdadeiramente o Espírito de Deus não está mais trabalhando, que o homem tomou o lugar de Cristo, que a cabeça da igreja hoje é o homem. Por isso que você vê essas loucuras acontecendo dentro da casa de Deus. Você não vê amor, você não vê afeto. O que há muito é acepção de pessoas. Mas ainda mais eles perceberem que a pessoa é crente, que a pessoa tem o Espírito Santo, uma pessoa que prega a verdade, uma pessoa que ensina a verdade, uma pessoa que não compactua com tudo que nós estamos vendo, né? Essas loucuras todas dentro da casa de Deus. Não, este aí não serve, você vai atrapalhar meus negócios,
vamos fechar a porta da igreja para ele, vamos impedir de pregar. É isso que está acontecendo, irmão. É isso que Paulo vem pedir: não extingais o Espírito Santo. Ou seja, porque o Espírito ele precisa estar na igreja para que haja arrependimento, para que haja cura, para que haja harmonia dentro da igreja. Você vai ver aqui a importância do Espírito, né? Vou ler aqui Gálatas 5, né? 18, diz assim, olha que Paulo vai escrever para a igreja da Galácia: mas se sois guiados pelo Espírito, não estar debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Infelizmente, nós estamos vendo todas essas práticas dentro da casa de Deus. O homicídio agora, o homicídio espiritual. As pessoas matam a fé do irmão. Criam situações, denegridem a imagem do irmão. Muita inveja, muito ciúme dentro da casa de Deus, fazendo com que o Espírito Santo lhe deixe de trabalhar. O Espírito lhe trabalha onde há unidade, o Espírito trabalha onde há amor, onde há compreensão. E veja bem o fruto do Espírito, no 22. Mas o fruto, presta atenção, igreja, não é frutos, não é no plural, é no singular, o fruto. O Espírito Santo lhe provoca tudo isso aqui, o Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ele ainda finaliza no 23, diz assim: contra essas coisas não há lei. Irmãos, que maravilha! O fruto do Espírito: caridade, amor, é gozo, é paz, é longanimidade, pessoas longânimas, pessoas com coração quebrantado, né? Benignidade, bondade, pessoas boas, pessoas que compartilham aquilo que tem com o próximo. Fé, sem o Espírito Santo nós não teremos fé. Mansidão, temperança. Veja bem o que o fruto do Espírito ele provoca. E volto para a palavra quando Paulo diz: não extingais o Espírito, é porque a ação do Espírito está morrendo dentro da igreja, irmãos. Está morrendo dentro da igreja. Nós não conseguimos mais ver, sentir o que nós deveríamos sentir dentro da casa de Deus. Não existe mais pessoas longânimas. A fé não existe mais. Hoje há uma prática muito grande. Tem pessoas doentes dentro da casa de Deus. Vamos fazer uma ação entre amigos. A gente ganha dinheiro ainda com essas atitudes. Uma ação entre amigos, né? Porque o médico não sabe o que o irmão tem. Então vamos fazer uma ação entre amigos para comprar remédio para eles, não sei o que, tudo, né? E onde está o Deus da igreja? Ora, se o médico não sabe qual é a enfermidade, a doença do irmão, onde está o Deus da igreja? Onde está o Jesus que cura? Onde está o Espírito Santo do nosso Jesus Cristo, que ficou como consolador, que ficou como advogado, nosso paracleto? Onde está o Espírito Santo? Irmão, quando eu vejo essas atitudes, o meu coração lhe parte. Meu coração sangra, porque eu vejo que a igreja deixou de acreditar. Então a fé que faz parte do fruto do Espírito não está sendo trabalhada, irmãos. Não está sendo trabalhada. Ignoraram a fé. Deixaram de lado.
A minha fé agora é no dinheiro. A minha fé agora é no que o médico falar. A minha fé agora é no que o homem falar. Nos parece que agora os templos, eles servem apenas para reunião. E eu fico olhando aquela hipocrisia toda. Tem uns que choram. Saiu dali, acabou o espírito, já esqueceram do que o pregador falou. Você não vê mais ninguém levar Bíblia para a igreja, porque a Bíblia está no celular. A gente fica desnorteado com o que estamos vendo. Porque falta ação do Espírito. Repito o que Paulo falou aqui. Não extingais o Espírito Santo. Não deixa o Espírito Santo ser abafado, porque ele não pode morrer. Mas não deixa ele ser abafado. Não deixa ele sair da tua vida. Não deixa o Espírito Santo sem liberdade. Não deixa o Espírito Santo ficar sem casa, de sair. Porque nós temos o Espírito Santo, irmãos, nós estamos fadados ao fracasso. Você observa que o próprio Cristo, quando ele veio para esta terra, o próprio Deus, na figura de Jesus Cristo, resolveu habitar entre os homens. Ele vai se colocar, ele vai se despojar de todo o seu poder, mas ele vai se colocar sob o comando do Espírito Santo. Você vai ver que quem gerou Cristo foi o Espírito Santo. Você observa que quem ungiu Cristo ali na saída do Jordão, quando João Batista batizou Jesus nas águas, quem vai ungir? O Espírito Santo. Quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado por Satanás, quem o levou? O Espírito Santo. Você vai ver que quando Cristo é ungido para curar, para libertar, ele fala ali em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para dar vista aos cegos, aos paralíticos, fazer os milagres que ele realizou. Amados, foi o Espírito Santo. Ele fala, o Espírito de Deus está sobre mim. Você vai ver que Cristo ele vai morrer. Ele vai ressuscitar. E quem ele vai enviar para ficar com a igreja? O Espírito Santo. Ora, se o próprio Deus, o próprio Cristo, ele vai dar lugar para o Espírito Santo, eu como crente, eu como servo de Cristo, eu tenho que reter o Espírito Santo na minha vida. Eu tenho que fazer com que esse Espírito ele venha trabalhar dia e noite na minha vida. Não extingais o Espírito Santo. Não deixa o Espírito Santo ser abafado pelo homem. Não está tendo lugar para você pregar na sua igreja. Prega na rua, meu irmão. Vai pregar na escola. Vai pregar no Instagram, no Facebook. Faz a obra de Deus, irmão. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Nós não iremos prestar conta com homens, mas iremos prestar conta com Deus. E os dons quem dá é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a competência quando ele está vivo dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. Por isso, não extingais o Espírito Santo. Amém, queridos? Eu peço a Deus para que esta palavra ela venha tocar o teu coração. Para que esta palavra venha acender esta chama no seu coração. Que você venha deixar o Espírito de Deus trabalhar. Que você venha deixar o Espírito Santo dirigir os teus passos. Falo para você, se você perceber em algum lugar em que o Espírito de Deus não está na vida do pastor que rege a tua igreja, que é para cuidar das ovelhas, irmão, ainda tem pastores nessa terra, irmão. Você não é obrigado a estar num lugar onde você não se sinta bem. Você não é obrigado, nós somos livres para adorar a Deus. Eu lembro que no início do meu ministério, conheci um pastor que me amava. Me amava porque eu dava um dízimo alto, eu e a minha esposa. Né?
O dia que eu falei, o Senhor vinha falando comigo, eu era novo convertido, não conhecia nem as coisas espirituais, mas o Senhor veio falando em sonhos comigo, que era para me sair dali. Para me sair dali e ir para o ministério que ele tinha me mostrado. Quando eu falei para esse pastor, era muito meu amigo, abri a porta da minha casa para ele, fazíamos refeições juntos, muito meu amigo. Quando eu falei para ele que eu ia sair do ministério, esse homem ele mudou completamente. Ele falou para mim que eu não poderia sair, que eu era coluna da igreja. Eu já conheci um pouquinho e fiquei assim, mas coluna da igreja não é Cristo? Irmão, esse homem, ele se revoltou contra mim. Virou meu inimigo. Eu pude entender, naquela época, que na verdade era porque o que eu tinha para oferecer era que agradava a ele. Ele não tinha preocupação com a minha vida, com a minha alma. Então eu falo para você que assim como ele, tem muitos mercenários aí. Tem muitos lobos em pele de cordeiro que querem apenas a lã, a gordura das ovelhas do Senhor. Amém, queridos? Portanto, se fortaleça no Espírito Santo do Senhor. Peça a sabedoria do Espírito Santo e deixe o Espírito guiar a tua vida. Amém? Vou estar orando por você nesse momento. Se tiver alguém enfermo na sua casa, chame para ouvir essa oração, que eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus vai estar agora lançando por terra toda a enfermidade que está na vida dessa pessoa. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por este momento, onde estamos aqui, Senhor, diante do teu trono, Senhor, ministrando a tua poderosa palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, que o Senhor venha tocar, Senhor, que venha acender a chama novamente no coração dos teus servos, dos remanescentes. Nós sabemos que os dias são maus. Nós sabemos, Senhor, nós estamos contemplando que a tua ação já não é tão grande, Senhor, no meio da tua igreja, mas ainda tem teus servos, aquele que o Senhor tem usado, aqueles que o Senhor, meu Pai, tem, Senhor, tem se agradado, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, neste momento, que este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha curar de toda enfermidade. Senhor, seja câncer, seja AIDS, seja tuberculose, seja doença nos ossos, Senhor, seja no estômago, seja, meu Pai, na cabeça, seja lá a enfermidade, a doença que for, meu Pai, seja a obra do feiticeiro, do macumbeiro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar, o Senhor venha destruir, Senhor, toda ação maligna, em nome de Jesus. E que teu Espírito, Senhor, esteja vivo, que teu Espírito, Senhor, esteja queimando, Senhor, os nossos corações até a tua volta. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Meus irmãos, fiquem com a paz de Deus, até a próxima, em nome de Jesus. Deus os abençoe.